E agora a gente vai para a apresentação da visão do Banco Central do Brasil sobre o tema. Então, nós vamos chamar Marcelo Yared, chefe do Departamento de Tecnologia do Banco Central do Brasil. Seja muito bem-vindo. Inicialmente, eu agradeço aqui o convite da RBM, em nome do Banco Central, porque é importante a gente tentar mostrar a visão do Banco Central. Eu foquei aqui no aspecto tecnológico, porque, de fato, o regulador ele tem várias visões sobre o assunto, né? No caso da nossa, da área tecnológica, é como essa tecnologia pode ajudar, ou de alguma maneira incentivar, ou de alguma maneira mostrar para quem trabalha dentro do Banco Central e quem se relaciona com o mercado dentro do Banco Central, mostrar o que isso tem de positivo, o que isso tem de dificuldade, o que isso tem de pontos que possam ser endereçados para se fazer uma boa regulação, para se ter uma boa observância, né? Ou para oferecer produtos para o sistema e para o mercado e para o cidadão de uma maneira mais efetiva. Então, eu coloco como tecnológica, mas eu creio que, como foi feito aqui um pequeno survey, né, eu acredito que as pessoas aqui já têm uma noção bem razoável, e eu creio que a primeira apresentação colocou até de uma forma bastante interessante, eu até agradeço, porque me simplificou o serviço, mostrando mais ou menos o que é. Porque, senão, eu teria que trazer os universitários aqui, aquele pessoal que fica rabiscando bit lá no Banco Central, que conhece muito bem essas tecnologias, né? Eu não sou rabiscador de bit mais, mas eu, de fato, acho que posso contribuir um pouquinho. Bom, então, vamos lá. Então, inicialmente, o que a gente observou, e aí trata-se de uma observação da área tecnológica do Banco Central sobre esse movimento do blockchain, esse movimento desses protocolos que vão permitir, como foi colocado aqui, confiança. A confiança vai estar no protocolo, né? Não vai estar mais nas pessoas. Observem que esse processo de confiança ele é algo interessante no mundo, porque faz muito tempo em que você que se tenta deixar de se confiar nas coisas tangíveis, né? Antigamente você tinha lá o ouro, e o ouro era um negócio legal, porque todo mundo sabia como é que era, dava para você morder e ver se era verdadeiro ou não, e a partir dali você confiava. O mundo, então, ele migrou para algo mais intangível, confiar, por exemplo, num órgão central, num banco central, para uma emissão de moeda. É uma confiança, né? Eu não sei se ainda existem moedas hoje lastreadas em ouro, acredito que nem isso exista mais. Mas, de fato, essa tecnologia, ela começou assim e ela resolveu alguns problemas, né? O problema do consenso, muito importante. O problema da validade, ela tem a questão da imutabilidade, que é muito interessante sobre alguns aspectos, e um aspecto muito importante que é a questão de autenticação, ou seja, como é que eu consigo ver que aquilo é válido, como é que eu consigo, no fundo, ter confiança naquilo. E a confiança vem até por uma questão de consenso também, né? Pode ser público ou privado, isso aqui foi o começo, né? E, a partir daí, nós temos as derivações. A partir do momento em que existe uma tecnologia que se coloca como viável, um processo que se coloca como viável e confiável, começam a vir as ideias. Muitas dessas ideias, elas surgirão, elas morrerão, e algumas vão se impor. Mas essa evolução aqui interessa muito aos órgãos de supervisão e controle, por conta de facilitar a observância, né? Ou seja, a partir do momento em que eu consigo transportar essas obrigações contratuais para um programa, eu consigo, de uma maneira, vamos dizer assim, ágil e mais simples, avaliar isso, observar isso, controlar. Para mim é mais fácil, né? Então, quando todas as partes têm a mesma visão desses dados, me simplifica novamente no conceito de confiança, me simplifica novamente de como eu vou poder oferecer à sociedade informação útil sobre aqueles processos. Eu já vou chegar nisso aqui, que eu acho que isso é um ponto importante, né? Por outro lado, permite-se também monitorar esses eventos. Por outro lado, permite-se também facilidade de predição. Ou seja, é uma tecnologia que ela vem para revolucionar vários conceitos. O conceito básico da confiança, o conceito básico da facilidade ou não de se autenticar um processo, que essa era uma dificuldade, ela passa a não ser. Ok? No nosso caso, o que interessa a nós, como Banco Central, é dar uma visão
e internamente e até externamente sobre os impactos desse tipo de tecnologia no sistema financeiro. Quem é que passa a ser impactado? Na verdade, toda a cadeia passa a ser impactada, se vocês olharem essa cadeia produtiva no sistema. Então, nós teremos assim, nós podemos ter atualização em tempo real de títulos de juros? Podemos. Dependendo de quão inteligente for o protocolo e dependendo de quão rápido ele for, podemos sim. Podemos ter múltiplos acessos simultâneos a essa informação? Sim, podemos sim. E aí, eliminamos assimetrias, que é uma situação bastante importante para o mercado, isso é interessante do ponto de vista de competitividade. Né? Bom, aí nós chegamos em situações que, para nós do Banco Central, passam a ter importância. Todo o cartório, de alguma maneira, e não cartório no senso estrito, não, mas no sentido mais amplo, todo cartório será impactado de alguma maneira, ou poderá ser impactado de alguma maneira, por esses processos tecnológicos. Citaram aqui o gravame, citaram aqui registro de imóveis. De uma forma geral, registro de títulos também. O que nós estamos observando tecnologicamente? A tecnologia e a montagem dos protocolos e a forma como o Bitcoin foi construído mostram o seguinte: uma moeda, ela tem que ser algo raro nesse sentido? Tem. Então, no caso do Bitcoin, ela é difícil de minerar? Ela é difícil de minerar. Ela foi feita assim. No caso de um registro, de uma transação, ela tem que ser difícil de ser, entre aspas, minerada? Não. Muito pelo contrário. O que se quer é que eu, para eliminar uma assimetria, possa ter acesso a essa informação, verificá-la, verificar sua autenticidade, confiar naquela informação de forma rápida. Já se trata do contrário. Então, isso aqui é uma visão que nós temos internamente e que está sendo discutida lá. E assim, toda forma de registro que hoje é centralizada, que depende de um cartório de alguma maneira, ela poderá ser muito impactada por essas tecnologias. E eu acredito que todos que fazem registro centralizado de alguma forma, particularmente para volumes pequenos, devem ficar atentos, porque o crescimento do uso, a mudança no mercado, a mudança na atitude do consumidor daquele produto, daquele serviço, ela pode não acontecer de uma forma linear, pode não ser uma mudança soft, vamos dizer assim, né? Pode ser que haja mesmo uma disrupção. Pode ser que quem era líder de mercado ou quem detinha um controle cartorial em 2016, pode ser que com o avanço de uma tecnologia dessa em 2018 nem exista mais. Certo? Então, por exemplo, se você precisa registrar um imóvel ou um título ou até um nascimento num estado, numa cidade, quem já fez isso e precisou, vamos supor assim, dar confiança a essa informação e registrá-la em outro estado, em outra cidade, sabe do que eu estou falando, né? Hoje você leva o quê? Algumas semanas. Há 20 anos atrás, você levava alguns meses. Com uma tecnologia dessa, quanto tempo você levaria para que um cartório no Rio de Janeiro acreditasse, por exemplo, numa decisão de um juiz que foi registrada num cartório judicial em Manaus? Na verdade, essa informação ela estaria disponível de forma múltipla, simultânea, reduziria-se as assimetrias, seria atualizada em tempo real, né, instantaneamente. Percebam, então, que isso envolve uma cadeia de custos e cadeia de burocracia, vamos dizer assim, imensa, que pode ser reduzida. Esse é um ponto interessante para o regulador também, eu digo para nós, porque os custos de observância caem, os custos de registro caem. E o que a gente espera? Que esses custos de observância, esses custos de registro, de alguma maneira, caiam também para o usuário final. Não caiam apenas para o nosso cliente primeiro, vamos dizer assim, dessa área, que são os bancos, né? Nós temos outro cliente muito importante para os órgãos de governo, e o Banco Central ele é um órgão de governo,
que é você, né, a pessoa física aí que depende de um serviço de um banco, que depende de alguma maneira de um serviço de cartório. Então, qual é o nosso entendimento? O nosso entendimento é que isso deve levar também a redução de custo para quem oferece esse serviço para vocês. Então, eu citei apenas como um exemplo. Nesse aspecto, o que a gente enxerga? A gente enxerga muita oportunidade pelo aumento da eficiência, com um risco de talvez um pouco de perda de flexibilidade. Na medida em que você confia no protocolo, e é interessante que o protocolo seja estável, certo? Essa estabilidade também, numa situação nova, vamos supor que em 2007, 2008, é um exemplo interessante, eu tivesse vários protocolos já bem definidos para esse tipo de coisa, em 2007, 2008 houvesse, abstraindo que a minha observância ia ser melhor, ou a observância de um Banco Central americano, ou de uma CVM americana fosse melhor em cima de certos contratos que tinham dificuldade, mas vamos supor que acontecesse. Em quanto tempo eu conseguiria mudar esse protocolo e fazer todo esse mecanismo de controle se ajustar a esse protocolo? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Né? Na mesma medida, agilidade e desempenho. É como eu disse, uma cadeia de blockchain montada, como foi montada para atender ao Bitcoin, é bacana, eu tenho um custo de mineração que é elevado e que vai fazer o cara ter interesse pelo retorno e tal, mas ele vai gastar muito poder computacional. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso para cada tipo de processo que eu vou avaliar, porque para alguns eu vou querer muito pelo contrário. Talvez ali o Joaquim, né, Joaquim, com os boletos, será que eu vou querer que o banco chegue à conclusão, depois de 10 horas de processamento pesado, que aquele boleto é válido? Não. Ele vai querer fazer isso em milissegundos, segundos. Então, eu tenho que ter um pouco de atenção a isso, pelo menos é o que a gente vê. Transparência é ótimo, mas falta de privacidade é um problema, principalmente quando você tem o órgão regulador, que tem que cuidar de certos aspectos de privacidade, de sigilo, certo? Obviamente, você tem uma redução de custo de observância e regulação, que era isso que eu estava falando. Entretanto, isso abre uma possibilidade de desrespeito a certas normas, e aí nós temos uma dificuldade que envolve também a questão de confiança. No mesmo aspecto, eu tenho o aumento da resiliência, óbvio, ia ser uma grande vantagem desse tipo de tecnologia, é uma grande vantagem de você ter esses ledgers distribuídos, que é a resiliência. Por outro lado, você pode tornar a governança mais complexa. Aí você entra no aspecto, poxa, mas eu faço o algoritmo me dar a governança. Perfeito, se você vai confiar no algoritmo, está ótimo. Agora, uma sociedade, ela tem os elementos de regulação. Talvez, democraticamente, uma sociedade não queira que certas coisas aconteçam que não sejam a escolha mais racional do ponto de vista de um sistema, de um algoritmo montado. Você vai deixar o computador doidinho com aquela decisão, vamos lá, não racional de uma sociedade. E aí você entra nesses aspectos de governança que tem que ser considerados. No fundo, é gente, né, que está mexendo com isso. Né? Se fosse só computador, estava ótimo. Né? Mas tem essa coisa aí, gente. Não é bacana? Eu acho bacana. Né? Quando nós montamos, e aí foi bem colocado, o nosso amigo da R3 ali, nós temos uma vantagem, nós montamos uma rede, um conjunto de comunicação integrada, que permite a um banco hoje mandar coisas bacanas para qualquer outro banco aqui dentro do sistema financeiro nacional em milissegundos. Você não tem que trazer ninguém para ficar conversando 3 anos, né, sobre como fazer. Acho que ele está entendendo, seu português permite entender, né? Pois é, isso mesmo. Mas isso, o que acontece? Isso é a custo de você ter o quê? Autoridades ou, de alguma maneira, órgãos em quem se confia. Não é um algoritmo. A confiança aí vem de um Estado. Então, é um pouquinho mais complicado. Né? Tem uma grande segurança contra a fraude, pode ter alguma dificuldade de escalabilidade. Vamos supor que os tantos, sei quantos, 21 milhões de bitcoins não fossem suficientes para dar conta de um crescimento mundial aí, você ia começar a ter dificuldade de crescimento porque você não ia ter base monetária para expandir. Ops, fica complicado. Sabe aquelas escolhas não racionais? Pois é, em 2008 devem ter feito um monte de escolha não racional, né? Jogar dinheiro no mercado para ele não travar. Talvez o algoritmo fosse alguma coisa muito bacana, como em 29. Talvez em 29 alguém estivesse seguindo um algoritmo desse. Ó, não vou aumentar a quantidade de moeda não, que isso vai dar confusão aqui no meu
meu processo de controle monetário. Aí deu no que deu, né? Então, seria isso. Eu digo para vocês, hoje nós estamos observando essas múltiplas implementações. É muito interessante a questão do código livre. Para nós, por exemplo, o que nós estamos olhando e achamos, do nosso ponto de vista, né, do Banco Central, como relevante, seria coisas como o Hyperledger, coisas que têm uma possibilidade de eu ter alguma forma de organização, eu não vou dizer centralizada, mas geração centralizada, organização centralizada em cima disso, porque nos permite olhar o processo com os vários olhares que nós temos que ter, tanto como fornecedor de serviço para a sociedade, quanto para aquele cara que vai fazer a observância e botar o nosso pessoal, por exemplo, o nosso pessoal da supervisão poder ter uma noção mais adequada de como as transações estão ocorrendo, o nosso pessoal de normas poder entender quando surge um produto novo do mercado, qual seria uma maneira de usar essa infraestrutura para tornar aquilo mais ágil, mais controlável, mais simples, mais normatizável. Ok? Os métodos de consenso também são muito interessantes. Alguns, no nosso caso, baseados em líder, são muito interessantes do ponto de vista do regulador. Aí eu estou dando a visão da área tecnológica do regulador sobre como oferecer isso internamente, certo? Mas as outras também, os outros métodos também que estão disponíveis hoje, nós também estamos avaliando. De fato, nós queremos participar como ouvintes do R3, é nosso interesse, e acompanhar as outras estratégias. Né? Mas, no momento, o que nós temos, se é interessante para vocês saberem, são estudos internos sobre essa tecnologia e observação do mercado. Você diz, o Banco Central tem um produto que ele vai soltar, disponibilizar para os bancos ou para a sociedade utilizando esse tipo de tecnologia? Hoje, não. O que o Banco Central tem hoje, está fazendo hoje, é uma avaliação sobre essa tecnologia, seus impactos potenciais nessa cadeia. E um outro ramo está olhando essa tecnologia sobre como ela como ela funciona, se eu tiver que oferecer um produto para a sociedade, seja do ponto de vista monetário, seja do ponto de vista de supervisão, seja do ponto de vista de acesso à informação para o cidadão, como essa tecnologia pode ser utilizada e a qual custo. O nosso foco interno hoje é naquela coisa antiga chamada ROI. Volto a dizer, talvez para processar 20 milhões de boletos, 10 milhões de boletos, 30 milhões de boletos por dia, o custo de distribuição disso seja superior a ter isso sendo processado numa câmara com alto grau de resiliência e disponibilidade, lá os seus 2 sites, as suas estratégias todas. Talvez seja maior. Para o supervisor, o que seria interessante? Que isso fosse distribuído, nesse ponto de vista, acompanhar essa tendência de distribuição, ou não? Ou entender? Não. Talvez seja, do nosso ponto de vista aqui de custo de observância, talvez seja melhor que isso fosse centralizado. Isso o mercado ele vai evoluir, vai dizer, mas nós temos que observar. O que nós observamos é o seguinte, muita dessas coisas, elas hoje estão no auge do que a gente chama de hype, né? Muita coisa não vai se concretizar, mas essa tecnologia não pode ser ignorada. Se vocês perguntarem para o pessoal da Kodak se dava para ignorar certas tecnologias lá, acho que foi na década de 80, hoje eles teriam uma opinião diferente, né? Se alguém se lembra aqui da Kodak. Quem aqui ainda tem alguma coisa da Kodak? Só ali, aquele cara deve ter ali. Isso é aquela relíquia que ele guardou aí há trocentos anos, né? Pois é. Mas era o rei da tecnologia e da inovação tecnológica na década de 60 e na década de 70, né? Então não ignore, não. Então, nossa sugestão, faça como nós estamos fazendo. Pesquise, entenda, experimente em sandbox. Experimente, porque desse muito que não vai se concretizar, eu acredito que se de cada 100 iniciativas uma florescer, já vai ser um grande avanço. Agora, todos nós temos a ganhar. Agora, do ponto de vista do Banco Central,
não só do ponto de vista tecnológico, nós estaremos sempre de olho no quê? Na observância, ou seja, nós queremos ver o que ocorre e nós temos as nossas missões institucionais. A partir daí, nós vamos tomar nossas decisões. Eu acredito que nossa diretoria, nossos responsáveis, em breve deverão oferecer alguma coisa, porque é a eles que cabe a decisão. Tá certo? Então, eu agradeço. Eu creio que foi uma noção rápida, dentro dos meus 15 minutos, né? E nós estamos à disposição lá no banco para qualquer outra dúvida, informação que vocês queiram endereçar a nós, certo? Muito obrigado.